presencia de Joanari Cuña. Que nos viene de Portugal, de Murtosa, y nos va a presentar el plan de... perdonad. El plan de movilidad ciclista de Murtosa. Vale? Gracias. Bom, depois de um dia inteiro a ouvirem falar em espanhol e um bocadinho em basco, vão ouvir falar português. Eu vou tentar falar devagar, não sei se me entendeis. Eu vou tentar falar devagar e uma ou outra palavra que não entendem ou que não entendeis, eu vou tentar arranjar um sinónimo em castelhano. Bom, mais do que o plano de mobilidade da Murtosa, o que eu vou tentar vos mostrar é como a bicicleta se transformou para a Murtosa numa forma ou num grande pretexto para o desenvolvimento. Um grande desígnio de desenvolvimento, mais do que a mobilidade urbana em si, mas o desenvolvimento de todo o território. Antes de mais, e antes de começar, vão-me permitir isso, dizer-vos que é com muito gosto que a Murtosa está cá, a Murtosa onde aconteceu o último Congresso Ibérico antes deste, o 9º Congresso Ibérico foi na Murtosa, alguns de vós se calhar estivestes lá, e portanto é com muito gosto que estamos aqui em Vitória e dar também os parabéns a Vitória por este trabalho que é visível de promoção da bicicleta. Eu dei o nome à minha apresentação, à nossa apresentação, em nome do município da Murtosa, envolver os cidadãos, desenvolver o território. Isto em castelhano é qualquer coisa como involucrar os cidadãos e desarrollar o território. Acho que me saí bem. Falar-vos, antes de mais, da Murtosa. A Murtosa é um território especial. A Murtosa fica no norte de Portugal, norte, centro-norte, bem perto de Aveiro, alguns de vós conheceis, certamente, e relativamente perto do Porto. Portanto, fica junto ao litoral, fica junto ao Oceano Atlântico, mas tem outra característica muito, muito importante, é que fica no coração da grande laguna que é a Ria de Aveiro. Portanto, há uma relação muito grande entre a terra e a água. O município da Murtosa é um município pequeno, tem 74 km² e tem 10.585 habitantes. Isto faz, por ser pequeno, naturalmente, faz com que as distâncias entre as principais zonas urbanas sejam muito pequenas. Para além disso, a orografia é plana, é um território plano, não tem elevações. E, portanto, desde há muito que se usa a bicicleta na Murtosa porque as condições naturais e a própria dimensão do território permitem, de facto, temos um histórico, uma tradição muito grande de utilização da bicicleta. Como eu vos dizia atrás, para além desta característica, há esta característica territorial muito importante. Estamos, de facto, no coração da Ria de Aveiro, que é só uma das mais importantes zonas úmidas, zonas lagunares da Península Ibérica e certamente da Europa. É, portanto, uma zona, estamos no coração de uma zona de grandes valores, de grande riqueza ambiental e paisagística. Só para terem uma ideia, mais de 80% do nosso território está integrado, como diz aqui, na zona de proteção especial da Ria de Aveiro e a Rede Natura 2000 também. Ora, há aqui uma imagem do Google do Concelho da Murtosa e vão perceber que do vosso lado direito tem o Oceano Atlântico, o mar, e depois o território da Murtosa fica mesmo no meio da laguna. Ora, isto tem implicações em termos de desenvolvimento. Ou seja, como criar um paradigma de desenvolvimento para um território que tem estas características, que naturalmente não será certamente na indústria que terá, enfim, o seu futuro, como criar este paradigma de desenvolvimento, este desígnio de futuro. E, portanto, foi este
aquilo que nós começamos, enfim, o município começou a trilhar, de alguma forma, um novo caminho, um caminho de afirmação e um caminho que, ao mesmo tempo, respondesse a um conjunto de desígnios, que valorizasse os recursos endógenos, ou seja, que valorizasse os recursos próprios, naturais da terra, aquilo que nos diferenciaria das outras, naturalmente estando numa zona de grande riqueza natural, a aposta no ecoturismo, no turismo da natureza, e depois, naturalmente, aumentar, incrementar a atratividade do território e, com isso, aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. E, naturalmente, porque estamos a falar de desenvolvimento, nada se faz, nada se consegue sem potenciar, sem incrementar a economia, então era importante que este desígnio estratégico também contemplasse esta parte. Era importante criar, dinamizar a economia local. Bom, e qual, face enfim, ao histórico todo e àquilo que eu disse antes, qual foi o elemento agregador, digamos assim, diferenciador e catalisador dessa estratégia? Pois, nada mais, nada menos que a bicicleta. Temos aqui um senhor mortoseiro montado numa bicicleta tradicional que nós chamamos pasteleiras. Bicicleta tradicional. Então a bicicleta de que forma é que responde àqueles desígnios de desenvolvimento que atrás eu tinha plasmado? Bom, já conheceis, não? Isto é um discurso normal nestes congressos, mas é verdade dizê-lo. Bicicleta como meio de transporte, amigo do ambiente, da saúde, da economia, promotor, portanto, da sustentabilidade do território e, naturalmente, da qualidade de vida dos cidadãos, naturalmente. E, por outro lado, já que estamos numa zona de grande importância e grande relevância natural, então, nada mais, nada menos que a bicicleta assume-se, ou assumia-se, e continua-se a assumir, como um meio privilegiado, um meio, enfim, transporte também, mas este meio privilegiado para a descoberta e valorização do mesmo território. Portanto, não só ao nível do património cultural ou natural, mas também do património riquíssimo cultural. E nasceu, em 2006, aquilo que nós chamamos o projeto Mortosa Ciclável. E, portanto, daqui já podem ver que o projeto Mortosa Ciclável é mais do que um projeto de mobilidade só. É um projeto verdadeiramente agregador de todas as dimensões do desenvolvimento. Vamos tentar mostrar como. Objetivos. Tinha muitos, mas condensando em dois, fundamentalmente este. Na parte da mobilidade, este objetivo. Intensificar a utilização da bicicleta como meio de transporte principal. E captar principalmente aquela faixa, a idade chamada ativa, a idade do trabalho. A bicicleta normalmente, no nosso caso, a realidade que tínhamos era muita utilização por parte dos mais novos, até aos 18 anos, a altura em que se tira a licença para conduzir os carros, os coches, não é? E depois uma utilização para os maiores de 65 anos, as pessoas mais velhas, naturalmente. E depois havia aqui uma faixa que era preciso aumentar a utilização, portanto, pessoas na idade ativa. E, por outro lado, promover, de facto, a bicicleta como o motor estratégico do desenvolvimento do território. Envolver para desenvolver, portanto, involucrar para desarrollar. E envolver de que forma? Como é que se promove o uso da bicicleta? Bom, há aqui uma verdade desde logo. Não, o gosto, o incremento na utilização da bicicleta não se consegue por decreto ou por lei. Não há nenhuma lei que se faça às pessoas andar de bicicleta. Ou dito de outra forma, uma boa estratégia política, por muito boa que seja, no caso em apreço dos órgãos autárquicos, digamos assim, dos órgãos políticos, muito boa estratégia não é suficiente, por muito boa que seja.
Portanto, a chave, a clave do sucesso desta estratégia de mobilidade são naturalmente as pessoas e o seu envolvimento. As pessoas. Este projeto foi criado, como vos disse, a partir de 2006 e desde o princípio que o direcionamos para quem deve ser direcionado, que é para as pessoas, para os cidadãos. E dar-lhe uma perspectiva inclusiva, participativa. Ou seja, desde o princípio do projeto, que os cidadãos foram chamados à participação no projeto. Desde a maneira de refletir a estratégia, até conceber essa estratégia em termos de projeto e depois a materialização, a execução no terreno. Portanto, estes 3 fases, desde o princípio do projeto, que as pessoas foram chamadas. De que forma é que foram chamadas? Bom, com, por exemplo, os fóruns Mortosa Ciclável, já fizemos 6 desde 2008, e em todos os fóruns são espaços abertos de discussão sobre estratégia e posso-vos dizer que chegamos a 2013 com algumas soluções, muitas já, e muitas evoluções que vos vou mostrar a seguir, e posso-vos dizer que todas as soluções que foram implementadas, foram materializadas, foram validadas, discutidas primeiro e validadas nestes fóruns. Portanto, com a participação das pessoas, da população. De que outra forma é que se envolve? Muito fácil. O gosto pela bicicleta ganha-se, e muito, por criar condições para que as pessoas andem de bicicleta, experimentem, quem nunca experimentou, e os outros que normalmente andam, enfim, de alguma forma possam também participar. E, portanto, temos um conjunto de iniciativas ao longo do ano, passeios, atividades cicloturísticas, umas organizadas pelo município, outras, e muitas mesmo, organizadas pelas associações locais. As associações de cidadãos, e temos muitas no município da Mortosa, à nossa escala, têm tido um papel muito importante no incutir, no desenvolver do gosto pela bicicleta, porque elas próprias fazem atividades. E fazem-nas sozinhas e fazem-nas também com o município. Um exemplo dessa é uma atividade, que é um passeio, que nós chamamos pomposamente a Volta à Mortosa, que acontece em setembro, no final do verão, e a última, o ano passado, teve 800 ciclistas. Para perceber o que é que são 800 ciclistas na Mortosa, eu estive a fazer as contas e em Vitória seria qualquer coisa como no mesmo dia, à mesma hora, terem 20 mil ciclistas. À escala, naturalmente. Portanto, 800 ciclistas é 8% da população da Mortosa a pedalar no mesmo dia. E se isso acontecesse em Vitória, seria, repito, cerca de 20 mil ciclistas. Portanto, dá a ideia da escala para o ano, ou este ano, isto tem vindo a subir, naturalmente. O primeiro ano que fizemos foram 400, creio, depois foram 550, o ano passado foram 800 e este ano vamos ver se chegamos aos 1000. Não é? O envolvimento da comunidade passa também muito por envolvimento da escola, das escolas, das crianças. E temos feito muitas ações de sensibilização nas escolas, principalmente umas muito importantes, que é colocar os alunos a pensar a mobilidade, a pensar com perguntas muito claras aos alunos, fazê-los pensar um bocadinho nestas coisas e com perguntas muito claras do género: que dificuldades tens no teu percurso? Casa, escola? As condições que tens para pedalar são boas, são más? Onde é que há mais dificuldades? Usas a bicicleta ou não? E se não usas, porquê é que não usas? E estas questões de colocar também os nossos jovens a pensar a estratégia da terra é um processo muito importante de envolvimento, porque começa desde muito cedo. Não é? Começa o jogo com mais jovens. E eu, portanto, posso-vos mostrar esta fotografia
Podia ser Amsterdão, mas não é Amsterdão, é o parque de bicicletas da escola secundária, básica e secundária da Mortosa. A escola tem cerca de 500 alunos e desses, mais de 400 vão todos os dias de bicicleta para a escola. Mesmo quando o tempo não é assim muito bom, mesmo quando está a chover ou está frio, diminui um bocadinho a utilização, mas ainda assim, se forem lá ver, eu não sei se alguns de vós, nesta altura, quando foi o congresso, creio que era um tempo de férias, não estavam alunos, mas se forem num período, naturalmente, de escola, de aulas, de classes, vão ver, de facto, esta realidade. A seguinte parte da minha apresentação é, de facto, um processo de reflexão que nós temos feito e muito, que é qual é o papel que cada uma das partes desempenha neste processo. A autarquia, portanto, o ayuntamento, a municipalidade e depois os agentes locais, em particular os agentes económicos, já que se falou ali atrás da importância do desenvolvimento económico. Bom, o papel do ayuntamento na promoção desta estratégia desenvolve-se em várias fases. Primeiro, naturalmente, um processo de reflexão, de projeto, de estratégia, de uma rede, está aqui, uma rede que foi ciclável, de carris bicis e de vias cicláveis, que foi inicialmente desenhada. Tínhamos que tínhamos que ter um ponto de partida, discutimos-lo com parceiros e criamos, de alguma forma, uma rede fundamental que, entretanto, grande parte dela, como vão ver a seguir, já está executada atualmente. E, portanto, está aqui um exemplo. Eu podia ter trazido muitas mais fotografias, trouxe estas, para vos dar um exemplo do que é o papel materializador, o papel de execução que a autarquia deve ter. A autarquia deve criar as condições e, portanto, criar ciclovias, criar carris bici, criar parques de estacionamento para as bicis e, portanto, estão aqui exemplos, como podia ter trazido outros, da nossa rede. Para além disso, em termos de materialização, de execução de infraestruturas, nós temos aquelas duas realidades que eu vos tinha falado atrás, nomeadamente a valorização dos recursos naturais, valorização da parte natural. E fizemos-lo e temos-lo feito nas nossas áreas junto à ria, as áreas ribeirinhas, através primeiro da recuperação de caminhos, vou tentar arranjar o termo que estava aqui, de tramos, não é? De tramos junto à ria, que eram tramos que já existiam antes. Eram tramos e são tramos usados, por exemplo, pelos agricultores para chegar às zonas de cultivo, mas que nós melhoramos, infraestruturamos com estas, podem ver ali na fotografia de baixo, como as zonas com informações sobre, enfim, painéis informativos sobre a fauna e a flora, sobre a biodiversidade, e depois ali aquele edifício Catita, que aqui está, que é um centro de educação ambiental. Portanto, a isto chamamos os nossos percursos Naturria, que são percursos naturais que podem ser feitos com uma extensão já considerável e que têm um princípio da simplicidade. Quanto mais simples, melhor, ou seja, pegar numa realidade que existe, dar a informação a quem visita, ao visitante ciclista, sobre aquilo que pode encontrar e depois dar-lhe também condições de descanso, enfim, de informação, como podem ver aqui desta zona que vos mostrei. E, portanto, digamos assim, a rede em termos de execução, eu omiti partes que estão em projeto, e estão muitas, mas coloquei só alguma da rede que já está executada, já está no terreno, e outra que está em fase de concretização. Portanto, esta, que é uma rede que tem esta dualidade. É uma rede urbana, por um lado, tem percursos urbanos, de mobilidade urbana, e depois tem esta parte ali, a parte mais natural. Vou tentar mostrar do que é que eu estou a falar.
Estava a ver se isto acendia. Estava a ver que não consigo mostrar. A ver se eventual. Aqui a parte marcadamente urbana, aqui e aqui, e depois a parte marcadamente natural, junto à ria, não é? Percursos ribeirinhos. Bom, outro papel fundamental que o município tem é, naturalmente, ele próprio ser promotor, promover, fazer a promoção do território. De que forma tem-no feito? De variadas formas, e principalmente esta. Criamos um programa de visitas guiadas. O município tem um conjunto de bicicletas do projeto, mediante inscrições, as pessoas podem visitar, grupos podem visitar, nós fornecemos gratuitamente as bicicletas, temos um guia que faz os percursos e, portanto, é uma forma, digamos assim, de promovermos o território. Outra forma de o promover é fazer, como calcularão, o que eu estou a fazer aqui, que é levá-lo ao conhecimento, dar-lhe a conhecer fora de portas, digamos assim. E, portanto, desde em exposições, em congressos, em feiras de turismo, e depois também na internet, como podem ver o site da Mortosa Ciclar. Portanto, esta promoção do exterior cabe também ao município. Depois, um muito importante, que é ser parceiro com os agentes locais. De que forma é que há parceria? De muitas formas. Eu trouxe só aqui alguns exemplos. Nós cedemos, emprestamos, digamos assim, não digo demos, porque não foi dado, mas foi emprestado, porque as bicicletas continuam a ser do município, mas foram emprestadas, digamos assim, às escolas, para os professores, principalmente. Os alunos não precisam. Os alunos têm, como já perceberam, a sua própria bicicleta. Mas para os professores, principalmente dos que vêm de mais longe, que não são da Mortosa, para ir almoçar, para ir, enfim, fazer outras coisas, de alguma forma, nós fizemos um protocolo e emprestamos bicicletas ao agrupamento. É importante que a escola fosse também dinamizador deste projeto. A autoridade, a polícia, nós cedemos bicicletas à Guarda Nacional Republicana, ao posto da Mortosa, unidade da Mortosa. Para quê? Porque entendemos que a bicicleta pode ser também uma boa forma de fazer patrulhamento, de chegar às comunidades mais facilmente em algumas zonas e também de aproximar o cidadão da polícia. E de facto temos aqui, fizemos este protocolo de cedência o ano passado. Este ano, muito recentemente, há um mês mais ou menos, cedemos também aos hotéis, às unidades hoteleiras de alojamento, um conjunto de bicicletas, 42 bicicletas, distribuídas por todos os hotéis do município da Mortosa, do concelho. Isto para quê? Para que o visitante, quando chega ao hotel, perceba que de facto está numa terra amiga das bicicletas, desde logo, sai desde do hotel, chega ao hotel e percebe logo que está. E, portanto, era importante, é mais um serviço e mais uma mais-valia, não sei se me conseguem perceber, mas que pode ser oferecida e é uma forma também de os hotéis terem mais, enfim, mais uma coisa para oferecer aos seus hóspedes, que é importante. Hoje é muito importante para quem está aqui em Espanha, por exemplo, perceber que se for à Mortosa e ficar no hotel da Mortosa, pode ter uma bicicleta à sua disposição. E aquele foi o papel, enfim, das autarquias. E então, e qual é o papel para nós dos agentes locais, principalmente os económicos? Bom, é criar serviços à volta da bicicleta. Uns diretos, óbvios, como a reparação ou a venda de bicicletas, mas outros indiretos,
muito associados a esta política de promoção à volta da bicicleta. Como? Desde logo, naturalmente, na hotelaria, nos restaurantes. Se nós promovemos a bicicleta, vamos ter mais visitantes, vamos já perceber isso à frente. Portanto, isso vai ter bons reflexos na ocupação dos hotéis, por exemplo. Serviços de animação turística, já que temos um território tão relevante e tão belo e tão, enfim, tão rico ao nível da biodiversidade, então há que criar serviços à volta dele. Por exemplo, de visitas guiadas também, os privados a fazê-lo, mas outros também, passeios em barcos tradicionais, enfim, possam imaginar. E depois este aqui, do comércio e reparação. Este jovem que está aqui na fotografia mais à direita, em baixo, é um jovem que abriu uma loja, uma tenda de bicicletas há mais ou menos 15 dias, coisa menos coisa. Portanto, muito recentemente. E abriu a loja no centro da Mortosa, numa praça, junto a uma plaza central da Mortosa. E há 2 dias antes de virmos para o Congresso, eu passei lá na tenda dele para lhe tirar esta fotografia e ele dizia-me: já tenho vizinhos a dizerem que por eu ter aberto aqui esta loja e porque é uma loja muito especializada na parte de BTT e de ciclismo, portanto, vende todo o tipo de bicicletas, mas está muito especializada na parte, do todo o terreno, do BTT e do chamado ciclismo de estrada. Ele disse: já tenho vizinhos a dizer-me, ainda bem que tu vieste para aqui, porque aqui agora há mais movimento por causa da tua loja. A tua tenda trouxe mais gente a esta zona central, que era uma zona mais antiga, e por ser uma zona mais antiga, como praticamente, infelizmente, todas as zonas mais antigas da generalidade das vilas e das cidades, a partir do momento em que há zonas mais modernas, as zonas antigas às vezes perdem habitantes, perdem pessoas que lá vivem e, portanto, perdem também importância. E acontecia isso de alguma forma com aquela praça. E o facto de aparecer lá uma loja de bicicletas, uma tenda de bicicletas, fez com que começasse a haver mais movimento. Até os cafés passaram a vender mais cafés. E não sei se toda a gente entendeu o que acabei de dizer. Penso que sim. Pelas vossas caras, não sei. Mas, de qualquer forma, creio que foi mais ou menos perceptível. Portanto, resumindo, papel da autarquia: projetar, materializar e qualificar, portanto, promover o território, ser parceiro ativo, e os agentes locais é materializar, executar ofertas e serviços e depois explorá-los economicamente. Estes papéis são importantes porque nós entendemos que a estratégia económica não deve ser exclusiva, ou o investimento não deve ser exclusivo da parte pública, porque tem que ter, forçosamente, para ser sustentável, para ser sustentável, tem que ter a parte privada, os agentes económicos privados. Porque se só tiver o público, quando o público, por alguma razão, deixar de investir, deixar de colocar lá dinheiro, então os projetos acabam. É importante que cada parte tenha o seu papel. E era isso que eu pretendia demonstrar neste slide. Ao município não cabe a exploração económica. Cabe criar condições para que os agentes económicos possam desenvolver a sua atividade e trazer ganhos económicos. Impactos e resultados. Bom, trazer-vos alguns impactos. Reparem que desde 2006, 2007 até 2013 vão mais ou menos 5, 6 anos. Portanto, evoluiu-se na Mortosa, evoluiu e muito. Vou tentar demonstrar algumas partes dessa evolução. Desde logo houve um aumento real da utilização da bicicleta.
E há um indicador muito importante. E não estamos a falar da utilização da bicicleta em lazer, ou nas faixas etárias, ou nas idades mais velhas. Estamos a falar na utilização da bicicleta numa dimensão importante, que é nos percursos, nos desplazamentos de casa para o trabalho. Portanto, da população que trabalha, população ativa, que usa a bicicleta como um meio principal. E esse é um indicador que nós nos deparamos. E segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, são dados oficiais dos censos 2011, feito pelo Instituto Português de Estatística, que diz que a Mortosa é o município em Portugal com a maior taxa, cifra de utilizadores de bicicleta como meio de transporte principal. Para terem uma ideia, a média nacional é muito baixa. Eu diria, é quase vergonhosa. Há muito a fazer em Portugal. E se calhar nós, em Portugal, também temos muito a aprender com o vosso exemplo, com o exemplo espanhol. Mas também há muito a fazer em Espanha, naturalmente. E nós todos temos muito que aprender com os povos do norte da Europa. Mas a média na Mortosa é de 17%. 17%, atenção, volto a repetir, este indicador de 17% é exclusivo dos desplazamentos casa-trabalho e trabalho-casa. Não inclui os mais novos, que vão para a escola, não inclui as pessoas mais viejas. Que na Mortosa são das que mais usam a bicicleta. Se fosse incorporar toda esta gente, então nós queremos que tenhamos uma cifra de 50% de utilização da bicicleta. Só para terem uma ideia, por comparação, claro, em 2006 habemos hecho um estudo preliminar do projeto e este indicador era de cerca de 11%. Portanto, temos aqui uma subida para 17%. Portanto, houve logo, por isso é que eu digo que há aqui um aumento, graças a este projeto, na utilização da bicicleta. Naturalmente, queremos mais. Naturalmente, queremos mais. Depois, que não se mede, não tem medida, mas que é muito importante, que é o aumento do sentido de comunidade. A bicicleta aproxima as pessoas. Não sei, eu estou perante usuários da bicicleta e provavelmente usuários de coche também. Usuários de bicicleta e de coche. E de certeza que ustedes têm uma percepção que eu tenho, porque eu sou utilizador de bicicleta e utilizador de coche também. Quando ustedes vão de coche e encontram alguém que vai de coche também, o que é que nós outros hacemos? Acenamos com a mão. Mas, se nos cruzamos com alguém conhecido na calle e vamos de bici, já temos que dizer algo mais. Olá, como estás? Tudo bem? Como está a tua família? Essa saúde, como está? E isto, em termos de sentido de comunidade, é uma coisa extremamente importante. E depois, este sentimento de pertença e de orgulho. Se estou numa terra, se eu digo, se as pessoas sabem que estão num município que é aquele que em Portugal é o campeão das bicis, então eu tenho orgulho. E isso é muito importante. Eu pedalo na MRS, que é eu pedalo na Mortosa. Nós já fazemos umas camisetas. E no último encontro, no último passeio que hacemos, nós oferecemos às pessoas uma camiseta com eu pedalo na Mortosa. Depois, a visibilidade
É importante para um território tão pequeno como o nosso, que tenha visibilidade. E esta coisa bonita de ser a terra das bicis, dá-nos visibilidade na comunicação social, não é? Na prensa. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Aqui aparece Mortosa, capital ibérica de las bicis, porque se referia naturalmente ao congresso o ano passado. Não menos importante, a melhoria do espaço público, por via da estratégia ciclável. 2 exemplos só, podia trazer outros. Esta é a ponte da Varela, uma ponte sobre a ria, que tinha, enfim, este aspecto e passou a ter este. Depois temos já sido um corredor. A ponte, eu não sei como se diz isto, mas foi alargada. Foi alargada, foi anchada, solo para passar até carril bici. Não foi anchada para passarem mais coches. E este investimento foi feito pelas Estradas de Portugal, que é a entidade estatal, entidade do Estado. Nós conseguimos convencer a entidade do Estado a investir numa ponte em sua reabilitação, solo para colocar carril bici. E, de alguma forma, para melhorar estruturalmente, claro, por via da melhoria estrutural, enfim, colocar um carril bici. Mas era importante, nós batemos, enfim, porque era importante, porque a ponte era a conexão entre 2 núcleos urbanos muito importantes. Logo, tinha que ter carril bici. E como é uma calle nacional, não sei como dizem aqui, portanto tem um tráfego muito intenso, era importante criar uma via segregada ao longo dessa via. E, portanto, a ponte não podia ser uma barreira, tinha que ser um ponto de conexão. E esta proposta foi considerada boa e, portanto, o investimento foi feito. Outro exemplo muito importante, este não acreditarei certamente, pero há 4 anos, creio, 4 anos, era a principal entrada do centro urbano de Mortosa. O principal acesso a Mortosa parecia assim, era assim, tinha esta vista. Depois o temos requalificado com carril bici, naturalmente dado este aspecto que tem. Podia dar aqui outros exemplos de como a reconversão do ponto de vista urbano, por culpa das bicis, por culpa da estratégia, trouxe uma melhoria da imagem, né? do espaço público. E depois também na parte mais natural, tem este aspecto, nós estamos a trabalhar no sentido de criar percursos, cada vez mais percursos ribeirinhos de fruição e também isto melhora a imagem do espaço público. E depois um indicador muito importante que é como calcular este. A Mortosa tem 10.000 habitantes e é muito fácil perceber quem não é da Mortosa. E nós percepcionamos cada vez mais gente a visitar-nos. É um impacto positivo. Chamados porque qual é a atratividade principal? Esta coisa de la Mortosa, terra de las bicis, tem trazido muita gente. Deixa-me ver se é verdade, se é mesmo assim, que de especial este pueblo tem. E, de facto, temos tido cada vez mais visitantes, que naturalmente deixam divisas, gastam dinheiro, ficam nos hotéis, vão aos restaurantes, e temos que perceber que estamos a falar, como dizemos em Portugal, em contraciclo, porque estamos num período de crise. E num período de crise, eu conseguir que economicamente os agentes económicos, os restaurantes, os hotéis, os prestadores de serviços ganhem dinheiro, aumentem sua capacidade económica por via disto, é muito importante para a pequena economia, para a economia da comunidade.
Futuro. Bom, bueno. Nós vamos já receber, estão convidados naturalmente, vamos receber em julho do próximo ano a Semana Europeia do Cicloturismo, da USCT. Foi também o reconhecimento de que a Mortosa se destacava e, portanto, fazia sentido. Eu creio que este ano, o ano passado, foi em Gijón. Sim. E este ano é em Suíça. Não... Uma coisa importante, nós vamos já criar... Sim, eu termino já. Vamos já criar uma rede pública de utilização de bicicletas. Não há aqui nada de novo, podeis vocês dizer, ou dizer, há muitas vilas, muitas cidades que têm rede pública de distribuição de bicicletas, mas, como eu vos disse, Mortosa é especial em tudo. E aqui, nesta rede, também é um pouquinho especial. Já vos vou explicar como rapidamente. Portanto, é uma rede de mobilidade. La outra, nós temos bicicletas, nós temos bicis para a parte de las visitas. E as visitas são gratuitas e, portanto, nós outros disponibilizamos, cedemos, emprestamos bicis para visitas guiadas. Mas agora queremos investir numa coisa importante, que é criar uma rede de mobilidade urbana. Não é para os habitantes de Mortosa, porque em Mortosa toda a gente tem bici. Às vezes, mais do que uma. Há mais bicis em Mortosa que habitantes. Mas para quem nos visita, claro, é importante criar. Só que esta rede, nós queremos, é uma rede ainda pequenita, naturalmente, o território também o é. Mas é uma rede que queremos que cubra as 4, não sei como se diz, freguesias, pueblos, 4 pueblos diferentes, não é? Mas não vai ser uma rede automática. Vocês não vão pegar num cartão, numa tarjeta, como acontece na maior parte das cidades, e nós colocamos a tarjeta e retiramos a bici. Não. Nós queremos envolver, mais uma vez, involucrar os agentes locais. De que forma? A rede vai ser baseada, cada ponto vai ser num agente, que pode ser uma tienda, pode ser um café, pode ser um quiosque de venda de jornais e tabaco, seja o que for. Alguém que tenha condições para poder receber este ponto, e naturalmente que isto vai ter custos para o utilizador, embora sejam custos muito pequenos, simbólicos mesmo. E o ganho econômico que a rede terá será distribuído por os agentes da rede. O município não quer nada em termos de investimento. Mas há uma coisa muito importante, mais do que o ganho financeiro da rede, como vos disse, vai ser muito pequenito, a nossa expectativa é que, através desta rede, você, quando vai buscar uma bici a um agente, a um café, provavelmente você vai beber um café também. Ou vai comprar um jornal, ou se for enfim. E por via da dinâmica associada à rede, vai haver também uma dinâmica associada aos agentes econômicos. Vamos dizer, vamos tornar-se ricos de repente? Não. Mas a pequena economia também é muito importante. E, portanto, muito rapidamente, para vos dizer bye-bye, dizer-vos que nós outros não queremos estar sozinhos. Mortosa é pequena, mas está numa região que tem características territoriais muito parecidas, muito similares. Então, nós queremos ganhar escala, aumentar a escala, passar esta ideia que nós queremos que seja uma boa ideia para os nossos vizinhos, para os municípios vizinhos. E então criamos a rede de ciclovia e está, enfim. Os outros municípios estão trabalhando com nós outros, criando soluções, aumentando, naturalmente, a diversidade de propostas. Portanto, a rede que era só nossa passa a ser uma amplitude regional, não é? E depois vou acabar com esta fotografia. É um dos nossos últimos passeios que hacemos, é uma atividade ciclista, e creio que é uma foto muito simbólica, porque demonstra quão democrática é a bici e quão involucradora é a bici.
Porque usted tiene un ciclista todo aparellado, un practicante de BTT probablemente, y al lado de él está un señor normalísimo en su pastelera, en su bici tradicional. Ambos estão desfrutando, e esse é o mais importante. O mais importante da bici é desfrutar dela. Um periodista me ha perguntado se usted quiere convencer a alguém a utilizar a bici, qual é o principal argumento que tienes. Eu he dicho, a bici tem a capacidade, ao contrário de outros meios, como o coche, de transformar a viagem do ponto A para o ponto B num momento de prazer. E isso é o mais importante, creio. E, portanto, nós outros costumamos dizer, em La Mortosa, nós estamos trilhando novos caminhos rumo ao futuro. E, portanto, meus amigos, muitas graças. Não me vão pedir para dizer em baixo, porque não... Graças. Vamos a aprovechar el rato que nos dejen hasta que nos manden salir. Le he pedido a Cristina que baje también. Gracias, Joanari. No, bueno, lo dejo ahí. Y les podemos hacer preguntas a cualquiera de los dos, ¿vale? Sí, la pregunta para Cristina es una cosa muy pequeñita. Lo que has comentado al final, lo de los muros móviles, así que pues, me suena un poquito, si puedes explicar un poquito qué es, así qué consistencia, cómo se pone, cómo no se pone, cuánto aguanta eso, así, se me ha quedado un poco como duda. Y luego para Jonario, de la exposición que he hecho de Murtosa, así, yo hice el Erasmus en Aveiro, así, y todo lo que ha contado es absolutamente, vamos, es absolutamente recomendable el sitio. Yo también así me pasé 4 meses de Erasmus andando en bici yendo a la playa y es un sitio espectacular. No sé por qué no le metéis al Ayuntamiento de Aveiro también en el consorcio, vamos, porque es una ciudad así de un cierto nivel y supongo que tiene una atractividad con la universidad, un montón de estudiantes y así puede... bueno, igual la gente va a los hoteles de Aveiro en lugar de a los de Murtosa, pero bueno, no sé, a ver. Los muros móviles, bueno, es un recurso que utilizan en Europa, sobre todo en Alemania. Lo hemos encontrado investigando a ver cuáles son las soluciones que se aportan en otras ciudades que tienen los mismos problemas de inundaciones. En este caso hemos visto bastantes ciudades del Rin y del Danubio que claro, pensábamos, bueno, si tienen los mismos problemas y ellos no cierran y levantan con muros fijos, tiene que haber otras soluciones. Y bueno, y se ve que en ciertas zonas, en zonas de espacios urbanos donde hay vida, donde hay terrazas, donde hay calles, donde hay parques, tienen la solución de poner unas zapatas o unos muros bajos o unos muros corridos donde se prevén unas bases en las cuales, cuando hay una crecida o un anuncio de una crecida o una venida fuerte, se montan unos pilares, unos postes previamente calculados en relación a la altura que va a tener la altura de agua prevista, y esos postes se colocan cada ciertos metros en las bases ya perfectamente niveladas. Y bueno, y luego sobre esos postes se colocan unas placas que normalmente creo que son de aluminio, pesan poco y tienen unas gomas en los extremos, se fijan, se presionan y funcionan pues desde a 2,5 metros o 3 metros de muros móviles. Incluso hay muros móviles que son transparentes y hay compuertas y hay todo un sistema alrededor de esto que no es tan seguro como los muros fijos, pero por supuesto tiene otras ventajas. Muy bien.
Tu cuestión es muy pertinente, como decimos en Portugal, muy acutilante. De facto, Aveiro es la capital, eu não sei se o termo é real, mas a capital da Deputación, creo, de la región, e era muy importante que Aveiro tivesse uma política de utilização das bicis e de promoção das bicis. Tem todas as condições para isso. Aveiro foi pioneira em Portugal na rede de distribuição, criou uma bici, que é a Buga, que ainda existe. Foi a primeira rede de distribuição de bicis pública em Portugal. E ainda hoje, Aveiro, para pessoas que não são de Aveiro, é conhecida por la Buga também. ¿Qué ha acontecido? Ha cambiado el gobierno de la municipalidad. Ha cambiado, los políticos han cambiado y han cambiado la política. Desafortunadamente, decimos nós, era muito importante que Aveiro fosse o motor. Nós queremos arrastar, trazer connosco Aveiro. É muito importante que Aveiro esteja connosco. De facto, os dois municípios que estão connosco neste projeto Cicloria, que é Ovar e Estarreja, são os municípios que estão mais junto de nós. Mas nós queremos que seja alargado à região. Portanto, temos muita fé que isso vai acontecer, até porque as pessoas começam a exigi-lo, os grupos sociais começam a exigi-lo. E é muito importante a participação social. Ha visto, nossa realidade é pouquito distinta da vossa, porque na vossa realidade, os movimentos cívicos, em Portugal também, de alguma forma. Está aqui o presidente da federação, sabe de que estou falando. Pero os motores em alguns municípios como Mortosa, os motores do desenvolvimento de políticas de mobilidade e de promoção da bicicleta han sido as municipalidades. E isto é muito importante. Mas é muito importante que os grupos cívicos lo reivindiquem. Nós queremos. Como havia uma música em Sevilla, que carril para a bici jazz, eu creio. Não, perfeitamente da música, não sei se vocês se lembram ou não. É importante que nós lo exigimos. Mais do que uma questão de mobilidade, eu creio que eu demonstrei que é uma questão de qualidade de vida para os cidadãos. Então, eu espero que num dos próximos congressos ibéricos tenhamos boas novas, boas notícias de Aveiro, porque é importante no ponto de vista regional que Aveiro de facto é. E agora tu conheces Aveiro e conheces a região, espero que voltes, naturalmente, temos muito gosto. Ha acontecido uma coisa muito interessante agora. Nós já havemos tido muita gente, muitos participantes de Espanha no Congresso de Mortosa. Ha sido muito importante para nós. E alguns dos participantes han voltado. E volverán. Portanto, nós vos esperamos, naturalmente esperamos vosotros também. Gracias. Para Cristina, bueno, es evidente que la red de vías ciclistas en Donosti ha influido mucho en la utilización de la bicicleta, del número de usuarios. ¿Tenéis algún aforo de lo que pasa ahora entre Martutena y Loyola, de la gente que se mueve entre esos dos puntos? Y si hubiera una red, o sea, un bidegorri seguro para las bicicletas, ¿en lo que aumentaría el número de usuarios? Pues no tenemos, pero queremos hacerlo porque actualmente nos hemos dado cuenta de que en el ayuntamiento, en el departamento de movilidad,
no son conscientes de la cantidad de bicis que ahora mismo pasan, porque de hecho hemos estado con algunos técnicos municipales en la zona y bueno, viendo detalles, hicimos el estudio, hemos estado viendo algunos datos y estando allí les hemos sugerido que hicieran la foro y hicieran un conteo de la cantidad de gente que pasa fines de semana para contar la cantidad de gente que lo usa como espacio de ocio y el recorrido diario para la gente en sus desplazamientos de trabajo, porque de hecho uno de los grandes polígonos industriales de Guipúzcoa se sitúa en esa misma zona y estamos seguros de que la cantidad de usuarios de bicicleta diarias como centro de trabajo se aumentaría muchísimo. Y bueno, volviendo a lo que he mencionado de estar allí con técnicos municipales, ellos mismos se sorprenden de la cantidad de gente que utiliza la bicicleta ahora mismo a pesar de las malas condiciones de seguridad. Y por eso ahora lo que queremos hacer es hacer el conteo, ser lo más precisos y poder comparar en el futuro con una vez que esté hecha la solución y la red. Pues si no hay más preguntas, nos hemos ganado un pequeño descanso, porque ahora van a venir los de la Asamblea de Convici aquí para hacer el acto de clausura. Así que, eskerrik asko, muchas gracias. Descansamos un poco, estiramos las piernas y esperamos a que venga el resto. Venga. Es que